Querido Deus que está nos céus, agradecemos por seu grande amor por nós. Agradecemos especialmente pela liderança que o Senhor nos deu para nos ajudar a aprender a maneira como o Senhor entende esses assuntos de vida ou morte pelos que temos passado, para vermos como o Senhor quer que vejamos, para vermos de que é feito o céu. Ajude-nos a ver o reino dessa perspectiva e sabermos que podemos ter um pequeno céu nessa terra. E por favor, esteja com aquelas pessoas que estão escutando nessa tarde. Oramos para que eles escutem o que o Espírito tem a dizer. Por favor, esteja com a Terry ao apresentar e que o Senhor dê a ela as palavras que precisa trazer ao seu povo. Nós nos entregamos então agora ao teu cuidado, para a sua glória e honra, oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar com um versículo. Vamos começar com 1 Coríntios capítulo 14, 32 e 33. É um versículo que costumávamos usar muito antes, há algum tempo atrás. Então, 1 Coríntios 14, 32 e 33. Quem gostaria de ler? Marilyn, estou vendo que seu áudio está aberto. Você achou a passagem? Sim. Obrigada, se puder ler. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros. Desculpe, Marilyn. 1 Coríntios 14, 32 e 33. 32 e 33. Eu pensei que... Ok, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Obrigada. Tem algum voluntário para explicar, colocar em suas próprias palavras o que o verso 32 está dizendo? Só o 32. Coloque em suas próprias palavras o que o verso 32 está dizendo. De que Paulo está falando? O que significa que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas? Que são testemunhas? São testemunhas, então se sujeitam a eles? O que significa estar sujeito a eles? Que eles são testemunhas, que eles darão testemunho em respeito de o que for dito seja correto? Então, como vão testemunhar que o que foi dito é correto? Creio que eles estariam fazendo linha sobre linha. E qual é o princípio que está por trás de linha sobre linha? Por que não todos os profetas na Bíblia estão desenhando em quadro brancos? O que estão fazendo? Você está certa, só estou tentando levantar uma resposta diferente. Continue, Marie. Eles estão testemunhando um do outro ao fazer o quê? Eles estão repetindo aquilo que já foi profetizado? Sim, e qual é o nosso papel? Qual é o princípio por trás do linha sobre linha? O testemunho de 2 ou 3. Com o testemunho de 2 ou 3, algo está estabelecido, essa é a assinatura de Deus. Então, quando é dito que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, significa que todos eles estão de acordo?
Moisés está sujeito a Paulo. Paulo está sujeito a Oséias. Oséias está sujeito a Cristo. E Cristo está sujeito a Ellen White. Eles todos concordam. Não colocando a Cristo no mesmo nível que Ellen White, mas como profetas têm que estar todos de acordo. Estão sujeitos uns aos outros. Pelo testemunho, uma coisa se estabelece. É como você disse, Marie. Estão sujeitos uns aos outros ao repetir. E quando repetem, o fazem de maneira distinta, mas o princípio é o mesmo. Dizem a mesma coisa em diferentes palavras. Então, os espíritos dos profetas, que é sua mensagem, concordam com outra mensagem. Deus não é autor de confusão. Vamos fazer aqui. Deus não é autor de confusão. Quem é o autor da confusão? Posso ouvir vocês dizendo. Satanás é o autor da confusão. Deus é autor de quê? Se ele não é autor de confusão, é autor de quê? Paz. Então Deus é o autor da paz. Na verdade, deixa eu colocar aqui em cima. Qual é a palavra na Bíblia que associamos com confusão? Babilônia? Torre de Babel? Sim, temos essa confusão que sai de Babilônia. Babilônia significa confusão, Babel. Então, Babilônia, quer saber? Não deixei suficiente espaço para mim aqui. Vou apagar essa parte. Escreve Deus, paz, Satanás, confusão. Babilônia. Agora sim. Que palavra então vamos colocar aqui em cima nessa linha? Jerusalém. Por quê? Por quê, Catherine? Porque tem a palavra paz em si, como Shalom. Cidade de paz. Ore pela paz de Jerusalém. Aqueles que prosperam te servirão. Que a paz esteja com seus muros e palácios, ok? Cidade de paz. Queremos saber mais sobre Babilônia, onde nós vimos a Torre de Babel, então vou ser má e vou escolher a Lynn, porque Lynn e eu tivemos uma conversa recentemente, então eu espero que você consiga lembrar, Lynn. Nos acompanhe com a definição de Babilônia. Quero 3 versículos. Ok. Antes de mais nada, queremos identificar o que era Babilônia. E tentando lembrar, era aquela grande cidade, podemos ir a Apocalipse 14:8 para isso? Quer que eu leia? Não, você pode dizer. Apocalipse 14:8. Apocalipse 14:8 é basicamente falando que seguiu um outro anjo que diz que caiu a grande cidade de Babilônia. Assim é como podemos determinar que Babilônia é essa grande cidade. E aí vamos a Apocalipse 16. E entramos nesse capítulo 1 para ter um pouco mais de informação sobre o que é essa cidade. Isso está em Apocalipse 16, 19. Aí se fala dessa grande cidade sendo dividida em 3 partes. E
E isso era importante. Então tinha o terceiro, quando você vê mais no verso 16, era 16:13, que descreve quais são essas três partes. Fala sobre rãs imundas, mas basicamente fala dessa identificação do dragão, a besta e o falso profeta. Então, sabemos que as três partes de Babilônia eram mesmo essas três partes. Dragão, besta e vou escrever assim por falta de espaço, falso profeta, as três partes da grande cidade. Obrigada, excelente trabalho. Ok, Babilônia então significa confusão e se formos além, veremos que está dividida em três partes. Agora, 1 Coríntios 14:32, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Os profetas de Deus estão de acordo. Se Deus tem profetas em Jerusalém, Satanás tem profetas em Babilônia. E o que vai caracterizar os profetas de Satanás? Eles vão estar em acordo? Eles vão estar de acordo ou não vão estar? Eu acho que iriam, porque sempre estão copiando o reino de Deus, mas provavelmente não iam fazer isso quando pensam melhor. O que Babilônia significa? Confusão. Então você acha que eles vão concordar ou não? Que não vão concordar. Eles não vão. Por isso a confusão. Por que a confusão na Torre de Babel? Porque todos estão dizendo coisas diferentes. Então, se pensarem no grande conflito, quando Ellen White fala sobre o dragão que vai alcançar... Estou parafraseando, não vou lembrar exatamente a ordem, mas um estende seu braço sobre o precipício e o outro estende o braço sobre o abismo. Isso significa que possuem profundas diferenças entre si. Eles vão se unir por um período curto de tempo, vai ser curto. Há diferenças profundas. Então, entre os três há desacordo. Há desacordos, eles não concordam e não são testemunhas uns dos outros. E entre eles, três, tem desentendimentos. Mas quando vimos... Daniel 8, nós dividimos isso em três religiões. A religião do dragão faz lembrar do espiritualismo. A besta é o catolicismo. E o falso profeta é o protestantismo apóstata. E há profundos abismos, precipícios entre eles. Embora tenhamos aqui mãe e filha, eles não concordam. Não vão, mas vão se unificar em algo. Os espíritos dos profetas de Satanás não estão sujeitos entre si. Então, o que queremos deixar claro é que quando vimos a contrafação em Daniel 8, nós vimos que a contrafação vai acompanhando a verdade. Vemos coisas como autopromoção, autoexaltação. E qual era o outro? Autopreservação ou todas as características do reino de Satanás. E é uma contrafação do reino de Deus. Mas no reino de Deus não é o ego quem é promovido, não é o que se exalta e não é o ego quem é preservado. Deus faz tudo isso pelo seu povo. Então, quando olhamos para a contrafação,
Quando chegamos aqui, quando vimos essas coisas, podemos entender que cada uma dessas é uma contrafação. Quando estudamos Daniel 8, reconhecemos que o espiritualismo é o diário, é o contínuo, o Hatamid, o contínuo, o Gadal, a autoexaltação desde o princípio e o que continua por todo o caminho. E depois vimos que o catolicismo é somente uma outra versão do contínuo também. E assim também é o protestantismo apóstata. O contínuo então vai continuar, mas vai ter diferentes nomes. Quando for o catolicismo, vai ser chamado de abominação desoladora. Mas é somente uma nova versão do diário, do contínuo. Todas essas entidades são bestas, então o dragão é uma besta. O falso profeta é uma besta como cordeiro. E esse é a besta. Então o dragão é uma besta, o falso profeta é uma besta, e nós temos a besta. A única diferença está em seus nomes, em sentido de que são os substantivos comuns, e esse é um substantivo próprio. São todas bestas, assim como todos são contínuo, mas têm diferentes versões de seus nomes e se manifestam diferentemente. Mas, essencialmente, têm as mesmas características de uma contrafação. Então, eles são todos contrafações. Todos eles estão explicados em Daniel capítulo 8. Então, o dragão é uma contrafação. O falso profeta é uma contrafação. E esse daqui é a contrafação. Só estou tentando deixar claro que todos são falsificações, mas que focamos muito na contrafação. Que todos são falsificações, mas o dragão é o contínuo. E mesmo assim, eles são todos contínuo. Algum pensamento? Ray? Ancião Terry, deveríamos pensar no dragão e no falso profeta como uma cópia da cópia? Como se você tivesse essa primeira cópia bem parecida à original, e depois cada cópia subsequente vai ficando menos e menos acurada? Faz sentido? Ou não é uma boa maneira de pensar? Eu vejo mais no sentido de filhos. Se você olhar para uma família, você pode dizer quem são seus pais. As crianças se parecem com a mamãe e a papai. Mas também se parecem entre si, têm similaridades. Você não diria que um dos filhos é mais filho de seus pais que o outro. Você pode olhar para essas crianças e saber de onde elas vêm, embora haja diferenças. Faz sentido. Sim, obrigada. Se considerarmos Jerusalém e pensarmos nas 3 pessoas da Trindade, pensamos em... Vou usar os termos bíblicos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia diz: Deus é o Espírito. Então, o Pai é Espírito. O Filho é Espírito que habita no templo da carne, encarnação. E temos o Espírito Santo, substantivo próprio. Quando falamos do Pai ser um Espírito, usamos o substantivo comum. Quando falamos do Espírito Santo, usamos o substantivo próprio.
Um pouco de gramática no fim da semana longa, um pouco chato, né? Mas fazemos isso em diferentes formas com outras coisas também. Temos que ser capazes de reconhecer quando algo é um substantivo próprio ou um substantivo comum. Nós estamos olhando para o ateísmo, estamos vendo algo que está sob o controle do dragão, sob esse guarda-chuva do dragão, e o dragão vai ter esses exemplos numerosos de si, do contínuo. É um poder da besta, é uma falsificação. Então, quando olhamos para o ateísmo, estamos vendo uma contrafação que vai falsificar o reino de Deus. Mas não é a contrafação no sentido quando estudamos a mensagem do Como da Meia-Noite ou movimentos que são usados nesse termo. Então, entendemos que o falso profeta também é uma contrafação. Então, quando estivermos olhando para o ateísmo, devemos poder ver aspectos, características que estão mimetizando o reino de Deus de uma maneira diferente, assim como um filho diferente. A contrafação também é assim. Alguma ideia? Não, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais seriam as 3 partes de Jerusalém? Obrigada. Ok. Quando consideramos o sermão de Ted Wilson e o foco principal da principal corrente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa corrente está focada na contrafação. E não sabemos, e não fala muito sobre o que está acontecendo com as outras falsificações também. Então, sabemos que eles vão dar as mãos através de precipícios e através de abismos, mas eles não concordam. E assim como a Torre de Babel, vão cair porque não conseguem manter isso. Ok, é o que eu queria dizer sobre ateísmo. Estamos falando sobre ateísmo. Vou compartilhar a tela. Esse é um artigo da National Geographic de 2016. Diz: a mais nova principal religião do mundo, sem religião. Conforme o secularismo cresce, ateus e agnósticos tentam se expandir e diversificar suas posições. Vamos ler um pouco mais. Você não costuma pensar nas igrejas saindo do mercado, mas acontece. Em março, por causa de dívidas dos paroquianos, os menonitas do Reino Unido realizaram seu último serviço coletivo. Parece fácil predizer que anabatistas de roupa simples, que seguem uma fé parecida com a dos Amish, se tornarão irrelevantes na era dos smartphones. Mas isso é parte de uma tendência mais ampla. Por todo o mundo, mais e mais pessoas, quando perguntados sobre os seus sentimentos em relação à religião, têm respondido um "é". Os não filiados à religião, chamados de nadas, têm crescido significativamente. São o segundo maior grupo na América do Norte e a maior parte da Europa. Nos Estados Unidos, os sem religião compõem um quarto da população. Na última década, os sem religião dos Estados Unidos têm superado os católicos, a linha principal dos protestantes e todos os seguidores de fé não cristãs. Então, esse é um grupo que vale a pena atentarmos, é um grupo bem vasto. Aqui mostra alguns mapas de como estão crescendo e onde não estão. Não estão crescendo na África e vou explicar por que não estão crescendo em partes do mundo. O problema da diversidade ateia. Ao ateísmo crescer como movimento próprio,
não é coesivo, como lemos num estudo anterior, e é bastante branco. O Centro de Pesquisa em Washington, D.C., é anfitrião de uma happy hour frequente chamada Bebendo Ceticamente. Em uma quarta-feira do fim de março, cerca de uma dúzia de pessoas apareceram para encher a cara, sem fé, e todos, exceto um deles, eram brancos. Vai continuar explicando como é um movimento amplamente branco. Vão falar do Ocidente secularizado. Aqui vai falar do privilégio de não acreditar. Então, porque... Vou ler. Há algumas teorias de por que se tornarão ateus em grande número. Alguns demógrafos o atribuem à segurança financeira, o que explicaria por que países europeus com mais forte rede de segurança social são mais secularizados que os Estados Unidos, onde a pobreza é mais comum e a emergência médica pode falir, mesmo a assegurada. O ateísmo também está relacionado com a educação, mesurada pelo êxito acadêmico. Ateus em muitos lugares tendem a ter diplomas universitários e conhecimento geral de inúmeras crenças do mundo. Daí as teorias de que o acesso à internet incentiva o ateísmo. Então, quanto mais as pessoas se educam e têm segurança financeira, menos precisam de Deus. Vemos isso mais nas nações ocidentais. A outra coisa aqui é que aqui em uma conversa sobre mulheres, em todo o mundo, o Centro de Pesquisas Pew mostra que as mulheres têm mais tendência a se filiar a uma religião e mais tendência a orar e achar que a religião é importante em suas vidas. E por que isso? Falta de educação, falta de segurança financeira. Menos oportunidades econômicas e menos exposição a uma visão de mundo que não requer a presença de Deus. A religião tem lugar para as mulheres, pessoas de cor e pobres. Por sua natureza, o secularismo está aberto a todos, mas não sempre é tão receptivo, e vão continuar falando das figuras mais visíveis dos movimentos humanistas, de que a anciã falou nos Vespers, como Sam Harris, Richard Dawkins, Christopher Hitchens. Eles não são receptivos às mulheres, então tem um artigo interessante que mostra o crescimento dos ateus e dos sem religião no mundo. O poder do dragão é vasto e influente. É branco, é masculino maiormente. O que temos visto ao considerar essa contrafação e um aspecto, como diz o artigo, os privilegiados, aqueles... O fruto particular do dragão é que isso envolve 3 partes. A filosofia, tecnologia desculpe, e elites. Ou, como diz no artigo, os privilegiados, aqueles que têm dinheiro. Eles se juntam e vão influenciar a política. Quando consideramos isso, uma das coisas que podemos estabelecer através de Daniel capítulo 8 é que isso é uma religião. Podem não se auto-intitular como religião, podem ser anti-religião, mas são um movimento religioso. E provamos isso, e vamos continuar. Mas esse movimento religioso tem sua própria trindade. E estamos falando sobre longo prazismo. Vamos voltar a isso. Se alguém quiser tirar uma foto, estou quase apagando. 1, 2, 3. O que começamos a ver na última vez foi a filosofia.
Então vamos continuar a falar da filosofia hoje e depois esperamos continuar com tecnologia na próxima vez. A filosofia. E voltamos à década de 1970. Recordamos um estudo feito em 2021 sobre o novo ateísmo, que dizia: um novo estudo sugere que, enquanto ateus e teístas compartilham valores morais com respeito à proteção de indivíduos vulneráveis, os ateus têm menos propensão de endossar valores que promovam coesão de grupo. Então, não se juntam de fato. E estão mais inclinados a julgar a moralidade das ações baseadas em suas consequências. Esta é uma filosofia chamada consequencialismo, e uma ameaça particular dela temos visto no utilitarismo. O utilitarismo é uma teoria ética que define certo e errado focando em resultados. É uma forma de consequencialismo. O utilitarismo sustenta que a decisão mais ética é aquela que vai produzir o maior bem para o maior número. Então, basicamente, nós humanos temos utilidade. Temos algo que podemos dar ou com que podemos contribuir. Então, o que os utilitários querem fazer é qualquer coisa que proporcione a maior utilidade para o mundo, o universo, o cosmos. É para isto que trabalha. O utilitarismo tem suas raízes no século XVIII, mas somos ao pai do utilitarismo moderno, o Peter Singer. Peter Singer era um filósofo de Oxford. De forma que é considerado uma lenda viva entre os filósofos. Quando você entra em filosofia, creio que é como qualquer curso, quando você entra numa carreira, você quer fazer algo no seu curso que se destaque. Quando você é um filósofo, vai querer aparecer com um pensamento excepcional que as pessoas vão agarrar. Peter Singer veio com 3. Ele é conhecido por 3 pensamentos consequenciais, filosofias, crenças que tiveram uma influência profunda no mundo acadêmico, ateus e outros, desde que os escreveu. Em 1971, ele escreveu Fome, Riqueza e Moralidade e falamos disso. Fome, riqueza e moralidade. E o pensamento principal era que pessoas em países ricos estavam mais obrigadas a dispensar uma grande porção de suas entradas para as pessoas de países pobres. A distância não significava nada. Se alguém estivesse se afogando, sua parábola do lago era que se alguém estivesse se afogando bem frente a você, você não pensaria 2 vezes em sujar seus sapatos e seu bom casaco. Assim como as pessoas famintas da Bengala, você deveria ser capaz de dar pelo menos um equivalente disso para ajudar as pessoas. A distância não significa nada e tudo isso soa muito bom. Esse pensamento, na verdade, estimulou as agências de ajuda internacional. Havia uma agência de ajuda internacional das Nações Unidas, mas isso estimulou mais grupos seculares, grupos não religiosos a tomar parte na ajuda internacional também. Isso não está isento de críticas. Tem muitas pessoas que veem o auxílio internacional trazendo mais dano que bem. Essa não é uma coisa aceita por todos, com certeza.
O outro livro, de 1975, foi uma ata chamada Liberação Animal. E alguém lembra qual foi o pensamento que Peter Singer levantou, que ele expandiu no seu livro Liberação Animal? Vou dizer o que eu lembro. Ele disse que havia pessoas, mas que nem todos eram iguais de verdade. Algumas pessoas tinham mais habilidades, algumas têm deficiências, e seja lá o que for. Há diferentes níveis de pessoas, então creio que nós devemos que todos temos a possibilidade de sofrer, e assim, porque os animais podem sofrer, devemos tratá-los de igual maneira. Sua habilidade de sofrer é a razão pela qual você deve tratá-los bem. Não é por causa de seu valor inerente, tem a ver com o que escolhi falar do que ele estava dizendo. Sim, ele chamou de especismo. Não sei se escrevi certo. Obrigada, Catherine. Sim, muito bom. Em efeito, o que está fazendo é confundir diferenças reais com diferenças falsas. Não quero entrar muito e voltar a tudo isso, mas foi o que inspirou o movimento de liberação animal e também o estimulou a pensar mais sobre o que você acabou de dizer, Catherine. O que faz de uma pessoa, e de um animal, animal. As diferenças de que ele continuará escrevendo em 1979. Ele vai escrever um livro chamado Ética Prática. E nele vai discutir o ser pessoa. O que compõe uma pessoa. E vai dizer que não todos os humanos são pessoas. Para ser uma pessoa e para merecer considerações morais, os seres humanos devem ser autoconscientes e capazes de se perceberem como indivíduos no tempo. Então, vamos considerar o aborto. Um feto não tem autoconsciência, logo, não são pessoas. Então, as mães deveriam ter a escolha de abortar o feto se for a sua escolha. Porque não são pessoas. Logo vão continuar dizendo que uma criança tampouco uma pessoa. Eles não têm autoconsciência, não se compreendem como indivíduos no tempo. Assim, se um pai ou mãe pode tomar a decisão de abortar um feto, abortar um feto antes de seu nascimento, também podem tomar a decisão se seu filho nasce com terríveis deficiências, que a criança deveria também ser morta depois do nascimento, até que atinja a idade de ser pessoa. Ele se meteu em um monte de problema com essa. Houve massivas demonstrações em 1989, na verdade, me lembro delas na Alemanha. Também argumentaríamos que alguém com demência avançada também não é uma pessoa. Ele definiu o que faz de alguém uma pessoa. Ele não estava para nada dizendo que era ok matar uma criança, porque, como um utilitário, você diria, não mate essa criança, porque você vai entristecer seus pais. Isso trará dano aos pais. Assim, a escolha dos pais, se eles querem manter a criança nascida, não por qualquer razão moral relacionada à criança em si. 3 pensamentos principais que terão um grande impacto adiante.
Não pode ser subestimado o trabalho de Peter Singer entre as elites intelectuais, especialmente em Oxford, mas por todo o mundo. Estamos a tempo. Na verdade, eu vou citar Peter Singer. Matar uma criança defeituosa não é moralmente equivalente a matar uma pessoa. Às vezes, não é nada errado. Essa é uma citação de ética prática. Você pode imaginar que as pessoas com deficiências ficaram bem chateadas e ainda estão com as conclusões de Peter Singer. Tudo isso tem conexão, especialmente este, fome, riqueza e moralidade. Vai ter um efeito profundo em estudantes de filosofia que avançavam. E vamos dar uma olhada em alguns deles. Seu trabalho vai criar muitos think tanks dentro do mundo acadêmico, e em algum momento isso vai se desenvolver num movimento de altruísmo eficaz, ou EA, ou AI. Vou escrever aqui. Na verdade, vou escrever aqui. Altruísmo eficaz. E queremos ver alguns indivíduos, os filósofos mais influenciados por Peter Singer e que criaram, por sua vez, sua própria influência. O primeiro que vamos ver, falamos dele já antes, vamos para 2009 e havia duas pessoas que mencionamos algumas semanas atrás, William MacAskill e... Estou com Benjamin na cabeça, mas ele está aqui. Toby Ord. Toby Ord. E... Toby Ord, né? E William MacAskill, jovens filósofos de Oxford. E eles vão pegar o trabalho de Peter Singer e criarão uma instituição de caridade chamada Given What We Can. É algo como dar o que podemos. E efetivamente, o que perceberam foi que o altruísmo não é algo novo, que é algo abnegado. É doar. A preocupação desinteressada e abnegada pelo bem-estar dos outros. Isso não é nada novo. O novo é ser eficaz nisso, trazendo as crenças do utilitarismo ao altruísmo para fazer o maior bem através da caridade. Se então pegarmos a parábola sobre o lago de Peter Singer e quisermos ajudar as pessoas de longe, porque essa ajuda vai ser grandemente para países de terceiro mundo, então teremos que encontrar a forma mais eficaz de fazê-lo. Eles então cunharam o termo altruísmo efetivo e começaram... Não sei se posso chamar de instituição de caridade, mas acho que sim, chamada Given What You Can. Dar o que você puder. E como vou encorajar as pessoas a comprar a filosofia de Peter Singer? Como vão encorajar as pessoas a doar o que puderem? Alguma ideia? Molly, você estava com a mão levantada? Sim, só ia perguntar algo, porque
Parece que você está ocupada com isso. Tem a ver com o darwinismo? Sim. Sim, é somente uma extensão natural do darwinismo. Somos todos animais e, já que somos assim, temos que cuidar uns dos outros. E, portanto, né, temos o especismo e, na verdade, temos que estar entre os animais. E com isso saíram com essa de pessoalidade. E saem vertentes de seu pensamento. Não vale a pena ficar muito tempo nisso, só estar conscientes. Mas temos pessoas que realmente se aprofundaram e desenvolveram a ideia, especialmente os grupos online. Uma vez que você tem grupos de chat, blogs, essas ideias acabarão crescendo muito. Então, com Giving What You Can, tentaram encorajar estudantes, pessoas dessas universidades, para serem mais eficazes. Primeiramente, para que pensem em altruísmo e para serem eficazes com relação a isso. Alguém quer tentar adivinhar qual é a primeira coisa que as pessoas terão que dar? Acho que não fiz a pergunta direito. Alguém fez alguma pesquisa sobre Toby Ord ou William McCaskill? Qual é a sua ideia, a sua primeira ideia de encorajar as pessoas a darem? Lynn? Eu não pesquisei sobre o assunto, então realmente não sei, então vai ser meio que um chute. Mas me parece que eles fariam uma campanha de marketing e que visariam algo como, imagino que algo que envolvesse celebridades ou algo que fosse popular. Isso seria algo em que pensariam, mas estou meio que só fazendo um chute, como eu disse. Não, obrigada. Em algum momento, celebridades, pessoas com dinheiro vão estar envolvidas, mas no início era como um movimento pequeno entre as universidades, entre as elites intelectuais, e a dica é que é uma contrafação. Catherine, como vão fazer uma contrafação? Eu não pesquisei, mas vou tentar adivinhar. É como que você pode deixar um legado e você pode deixar um legado nesse sentido. Você pode, tipo, viver para sempre. Ok, uma boa casinha. Sim, quanto legado, Catherine? Por exemplo, por semana, quanto vão dizer para as pessoas doarem? Ah, 1/10, claro. Sim, eles querem doar 10% de suas entradas, esses ateus. Quem teria pensado em tal coisa? Então, é aqui que começa. É um pedido de 10% das entradas. Pensavam que seria uma boa maneira para começar. Na verdade, quero mostrar para vocês. Aqui vemos o que está na página do Wikipedia. A base comum de todos os membros do Giving What We Can, doar o que pudermos, não que você puder, é que eles se comprometem em dar pelo menos 10% de suas entradas ou assinar o compromisso. E por isso os membros frequentemente se referem a si mesmos como pactuantes ou comprometidos. Nós não assinamos compromissos, assinamos? O que o compromisso está falsificando? Os votos? Sim, os votos. O compromisso é voluntário e não é legal de doar 10% das entradas das pessoas, mas depois você pode aumentar o compromisso. O fundador Toby Ord ampliou seus compromissos para doar tudo que ganhasse além de 20 mil libras por ano, baseado em sua convicção de que poderia viver confortável e feliz com essa quantia. Então, isso é outra coisa que eles chamam de compromisso adicional. Você descobre
com quanto pode viver, e daí o que tiver acima disso você dá. Alguns dão, então, mais do que 10%, mas o mínimo é 10%, dar o que você puder. E quando voltamos ao ano de 2015, vou escrever aqui, eles vão começar... Está conectado, se chama 80 mil horas. 80 mil horas é o tempo que provavelmente você vai ocupar na sua carreira. Era um aconselhamento, eu não sei se aconselhamento seria a palavra certa, mas esse ramo do movimento de altruísmo eficaz era para ajudar estudantes em sua escolha de carreira. Se você quer ser um altruísta eficaz, então você não vai ser tão efetivo indo fazer trabalho de caridade como se fosse trabalhar na Wall Street, em uma empresa petroquímica ou ganhando muito dinheiro. Então você tem que ter um emprego para ganhar muito dinheiro e assim você será mais eficaz no seu altruísmo. Então, eles guiam as pessoas em suas escolhas de profissão para que sejam mais eficazes. Então, duas coisas. Eles dizem para as pessoas, fazem um pedido mínimo e que assinem um compromisso, é voluntário, e as pessoas aceitam, porque querem fazer o bem. Soa bem, não é tanto dinheiro, 10% não é pedir demais, é o que reconhecem. Mas quando você consegue que as pessoas deem essas duas coisas, você quer que elas não façam, que não considerem. O que você quer que elas não considerem quando doam? Quais seriam as duas razões pelas quais doamos? Por que doamos? Graham. Estava respondendo algo de antes, não estava respondendo essa. Ok, o que você ia dizer? Antes, quando a Catherine estava respondendo, eu ia dizer tempo. Eu pensei que o movimento começou dando tempo e depois dinheiro, mas eu estava errado. Não, porque o tempo vai vir aqui. É onde você vai depositar seu tempo. Seu tempo vai ser mais efetivo em uma carreira que você faça mais dinheiro. Obrigada, Graham. Se você for doar, há duas razões pelas quais doamos, e eles não querem que vocês doem por essas duas razões, porque elas não são efetivas. Por que razão doaríamos? Alguma ideia sobre o que nos faz doar? Quando há alguma necessidade, alguém que precisa de ajuda? Sim, então, uma necessidade. Essa necessidade afetou sua... O que essa necessidade te inspirou a dar? Especialmente se eu posso? Por amor? Por amor? Por suas emoções. As pessoas dão por uma resposta emocional. Os ateus dizem, não, isso é ruim, não é eficaz. Você vê uma necessidade, Molly, e diz, oh, isso me faz sentir que devo fazer algo. Não é eficaz para um altruísmo eficaz. Altruísta eficaz. Então, damos porque mexe com nossas emoções. O amor, simpatia, empatia. E outra razão pela qual damos, pense nisso, por que doamos? A que isso está ligado para nós? Desculpe, Molly. Uma obrigação moral? Essa moralidade vem de onde? Da Bíblia. E a Bíblia é? Em que os ateus não acreditam? Na palavra de Deus.
no que Deus disse. Deus disse que temos que doar 10%. Sim, vocês estão corretos. Estou pensando na palavra religião, então vocês estão certos. Nós damos por causa da nossa religião ou por causa das nossas emoções? As pessoas ao redor do mundo dão porque são motivadas por emoção ou por causa da religião. E os ateus dizem que isso é uma doação ruim, que é ineficaz. Queremos que você dê, mas não por causa de religião e não por causa de suas emoções. Então, o que eles vão usar em lugar disso? O que vão usar para substituir a religião e as emoções? Vamos substituí-la por matemática. Para ser eficazes, vão usar várias ferramentas matemáticas para entender qual é o doar mais eficaz. E já vimos um pouco de gramática essa noite, então não vamos ver matemática, porque isso vai fazer sua cabeça doer. Mas tem todos esses cálculos de probabilidade e qual era a outra coisa? Eles vão usar razão e evidência. Eu só vou tentar. Cálculo de valor estimado. São cálculos de probabilidade, cálculos de valor estimado. O cálculo de valor estimado, na verdade, é algo usado o tempo todo. Algo usado por empresas de segurança, pela indústria médica, instituição para descobrir a probabilidade, a possibilidade de algo acontecer, como um incêndio, uma inundação, e com que frequência isso aconteceu no passado. Você coloca todos esses números em sua fórmula e você chega a um cálculo de valor estimado. E tem todas essas fórmulas de probabilidade, e eles usam essa matemática para descobrir como ser mais eficazes nas doações. Consultam dados, usam a razão. A matemática é quem manda. O altruísmo efetivo chegou para valer em 2012 e eu vou ler um pouco do livro de William MacAskill. Ele diz, essa é uma história que ele conta. Em 2009, enquanto germinava o conceito de altruísmo eficaz, ele visitou um hospital na Etiópia que trata fístulas obstétricas, uma condição resultante do nascimento de filhos de mulheres jovens e malnutridas. Uma condição resultante de nascimento de filhos de mulheres jovens e malnutridas, que causa incontinência permanente de urina e ou fezes. De acordo com a Fundação da Fístula, que financia o hospital, a maioria das mulheres que desenvolveu fístulas foram abandonadas pelos seus maridos e excluídas de suas comunidades por causa de seu cheiro desagradável. No hospital, MacAskill conheceu algumas das mulheres que sofriam de tal condição, mas muitos anos depois, ele concluiu que, embora a organização estivesse reparando fístulas a baixo preço e salvando essas mulheres jovens de destinos terríveis, outros que trabalhavam em diferentes questões estavam fazendo um impacto maior e deveriam receber suas doações em lugar. E o método que usou, o cálculo matemático que usou para determinar este impacto foi descrito neste livro. Ele mostrou todas as fórmulas e linhas de raciocínio para não doar para este sim doar para outro. Pode imaginar que a fundação da fístula ficou bem chateada, porque na verdade muito da informação que ele utilizou foi errônea. E por causa dessa decisão, seu livro perdeu muitas doações.
e a sua instituição de caridade. De acordo com a Fundação da Fístula, que financia o hospital, a maioria das mulheres que desenvolveu fístulas foram abandonadas por seus maridos. Ah, já li isso no hospital. McCaskill explica que ao doar para a Fundação da Fístula, em lugar de doar para outra organização, estaria privilegiando as necessidades de algumas pessoas em detrimento de outras meramente porque os conhecia por acaso. Ele não queria usar suas emoções só porque os conhecia, porque os conheceu, porque os viu. Não devia deixar isso afetar minha doação. Vou para casa fazer minhas equações matemáticas. E foi arbitrário ter visto esses problemas de perto, em lugar de qualquer outro problema no mundo. Altruístas afetivos admiram a fria racionalidade que considera os vínculos pessoais como arbitrários. Então, nada de apego pessoal. Na verdade, admiram essa resolução pessoal de não se apegar às pessoas ou mergulhar na prestação de cuidados. A importância do altruísmo eficaz é maximizar a quantidade de bem que você pode fazer. E como disse mais cedo, quando estamos falando de ajuda internacional, a coisa não é tão óbvia. Você pode pensar em quanto você pode conseguir com o seu dólar, mas sem estar considerando as necessidades individuais. E vamos falar mais sobre isso. Vamos dar outro exemplo. Nós então começamos a falar de Toby Ord e do William McCaskill. Eles são, eu diria, os fundadores desse movimento do altruísmo efetivo. Em 2021, Toby Ord escreveu o livro The Precipice. Seria o precipício, em tradução livre, em português. E nesse livro, um precipício é quando você está de pé em um penhasco e você está por cair e morrer. É sobre ameaças existenciais. Sobre que o mundo está no precipício da extinção. E falamos disso em estudos anteriores. Todas as coisas que estão perturbando no mundo e que, na verdade, poderiam nos levar à extinção. Agora ele vai combinar essa ideia de ameaças existenciais com o altruísmo eficaz. E de onde ele tira essas ideias? Deixa eu apresentar para vocês um outro filósofo. Um outro filósofo que foi pesadamente influenciado pelo trabalho de Peter Singer. E seu nome é Nick Bostrom. Vou colocar ele aqui. Vamos marcar 2000 para ele. Ele escreveu mais de 200 livros. Vou marcar aqui 2005 e Nick Bostrom. Vamos ver o que diz o Wikipedia sobre ele. Vai ser bem fácil. Vamos dar uma olhadinha sobre quem é o Nick. Um filósofo de Oxford. Ele é, na verdade, da Suécia, mas é o autor de mais de 200 publicações. Escreveu 2 livros e foi coeditor de outros 2. O livro que vamos abordar é Superinteligência. Ou não. Não, desculpa. Superinteligência, Caminhos, Perigos e Estratégias. E ele o escreveu em 2014. Foi um best-seller do New York Times. Então, Bostrom. Superinteligência. Ele é um altruísta eficaz, mas seu trabalho vai ser sobretudo sobre riscos existenciais. Aspectos da pesquisa de Bostrom têm a ver com o futuro da humanidade e o resultado a longo prazo.
Ele discute os riscos existenciais, os que define como aqueles que, em um resultado adverso, iria aniquilar a vida inteligente de origem terrestre ou restringir de maneira permanente e drástica seu potencial. Ele é o fundador do Instituto Futuro da Humanidade, que já vimos também. 2005, Instituto Futuro da Humanidade. Vamos ver esse livro que ele escreveu em 2014. Em seu livro de 2014, Superinteligência, Caminhos, Perigos e Estratégias, Bostrom fundamentou que a criação de uma superinteligência representa um possível meio de extinção para a humanidade. Ele argumenta que um computador com competência intelectual geral de nível próximo ao humano poderia iniciar uma explosão de inteligência em escala de tempo digital, resultando em uma rápida criação de algo tão poderoso que poderia destruir a humanidade deliberadamente ou acidentalmente. Bostrom afirma que o poder de uma superinteligência seria tão grande que uma tarefa dada a ela por humanos pode ser levada para extremos sem fim. E aqui ele dá alguns exemplos. Por exemplo, um objetivo de calcular π poderia causar colateralmente que instalações de nanotecnologia manufaturada germinem em toda a superfície da Terra e a cubram em questões de dias. Ele começa a falar de todas essas histórias que poderiam acontecer. Ele acredita que um risco existencial por parte da superinteligência seria imediato, uma vez que posta em marcha, assim criando um problema excessivamente difícil de descobrir como controlar tal entidade antes de ela existir de fato. Ele tem, então, um par de coisas interessantes sobre Bostrom. Ele é também um transhumanista. Ele é também um transhumanista. Os transhumanistas acreditam que estamos transicionando por causa da evolução. Somos humanos, mas que estamos em uma fase de transição quando nos tornaremos pós-humanos. Quando em algum momento nos tornaremos, por causa da tecnologia, imortais, conquistaremos a morte, venceremos todos os problemas de saúde, todas as doenças, nós teremos cérebros superinteligentes, etc. Então, estamos em um estágio de transição agora, entre o ser humano e o pós-humano. E há muitas coisas conectadas com isso. A ideia de fazer um upload do seu cérebro para computadores e viver em mundos gerados por computadores, em mundos simulados por computadores, talvez outros planetas. Então, só muito ficção científica, e de fato mas há muitas pessoas, há muitos altruístas eficazes que também compraram essa filosofia. Então, Nick Bostrom vai trazer seus cálculos ao movimento altruísta efetivo, e agora eles vão considerar que a necessidade altruísta principal para a humanidade é parar qualquer ameaça existencial. A pior coisa que pode acontecer com humanos é que morramos, porque isso afetaria, como dissemos mais cedo, trilhões de pessoas que vão morar no futuro. Eles amam suas parábolas. Assim, nesse livro, Nick Bostrom conta a parábola dos pardais. Os pardais estão construindo seus ninhos e estão tendo problemas e pensam, não seria legal se chamássemos uma coruja para nos ajudar? As corujas são muito sábias, elas podem nos proteger. Então vem um pardal meio cético dizendo, não creio que seja uma boa ideia. Acho que deveríamos treinar a coruja antes de colocarmos ela para trabalhar para nós. Os pardais dizem, não, vamos ver a coruja e a gente vai ver como a gente faz depois. Então você pode imaginar como a história termina para os pardais. Ele pega essa parábola e aplica à inteligência artificial. A ideia de que os computadores vão ficar tão inteligentes a ponto de criar outros computadores e não haverá necessidade de humanos usarem seus cérebros, se não há uso potencial para o cérebro de uma pessoa, já que não há necessidade de usá-lo.
Então, essas são as coisas que dissemos que não os deixam dormir à noite. Em 2009, Nick Bostrom escreveu um artigo em que argumentava que um desastre não existencial causante de um colapso da civilização global é, da perspectiva da humanidade como um todo, um contratempo com potencial de recuperação. Um grande massacre para o homem, mas um pequeno passo em falso para a raça humana. Então, pequenas coisas que acontecem agora, como a Segunda Guerra Mundial ou a Guerra da Ucrânia, são somente questões pequenas. Ele disse, encontramos que o valor estimado de reduzir o risco existencial por somente 1/1000º de um ponto percentual. Tem muita matemática nisso. Poderíamos reduzir o risco existencial para 1/1000º de um ponto percentual. Isso valeria 100 bilhões de vezes mais que salvar 1 bilhão de vidas hoje. Espero que isso não tenha deixado vocês confusos, mas se pudéssemos reduzir o risco existencial em 0,000000001, hoje isso é 1 bilhão de vezes mais efetivo que salvar a vida de 1 bilhão de pessoas hoje. Os seres humanos, então, ficam pontificados, isso é basicamente utilitarismo. Os seres humanos são simplesmente caixas de utilidade e pode ser que soframos 1 bilhão de mortes hoje enquanto estamos nos empenhando para salvar 1 trilhão de vidas em alguns bilhões de anos. E a matemática não mente. O movimento do altruísmo efetivo é essencial para entender como o longo-prazismo se desenvolveu. William MacAskill vai escrever um livro chamado... Primeiro escreve um artigo intitulado Longo-prazismo Forte, e depois ele vai escrever um livro que saiu este ano, 2022, chamado O que devemos ao futuro. Foi feita propaganda massiva dele. Todo grande meio de comunicação de notícias fez análise do livro ou entrevistou. Washington Post, New York Times, todos eles. O que devemos ao futuro? Que consiste basicamente em vender uma versão suave de longo-prazismo que se adaptaria ao público. Você tem que ler seus artigos para entender quão longe eles levam o longo-prazismo forte. O longo-prazismo forte é onde a maioria do nosso trabalho, nossa prioridade deveria estar para deter os riscos existenciais. Não se preocupe com a fome no mundo, nós damos conta dela, mas não é a preocupação maior. Vou ler um pouco do que escreveu MacAskill. Ele disse, a ideia, então, é que para propósito de ações avaliadas, nós podemos, a princípio, com frequência, simplesmente ignorar os efeitos contidos nos primeiros 100 e até mesmo 1000 anos, focando primariamente nos efeitos futuros adicionais. Ele continua dizendo que tudo o que acontece com você hoje, na verdade, é um erro. Tudo que acontece hoje, na verdade, é um erro de arredondamento. Se você pensar, se você tiver um número decimal, como 7.54327, o que fazemos é arredondar para 6 dígitos. Então, o que vai acontecer hoje
é totalmente inconsequente. Nós arredondamos isso, é um erro de arredondamento. A Segunda Guerra Mundial é um erro de arredondamento. Se pensarmos na história da humanidade como um livro, estaríamos na primeira página. Assim, todos os nossos esforços e prioridades deveriam se direcionar a proteger o futuro a longo prazo. Essa é essencialmente a filosofia por trás do altruísmo efetivo e do longo-prazismo. A próxima coisa que precisamos ver é como afetou a indústria de tecnologia. Isso é o que acontece quando você tira Deus da história. As pessoas querem fazer o que é moralmente correto e vão desenvolver maneiras de fazê-lo. Deixam de lado Deus e as emoções, porque as emoções não são consideradas inteligentes. Tem que ficar de fora e assim você tem que substituí-las por algo. E o que usaram para substituí-las foi a matemática, basicamente. A lógica, a razão, várias equações matemáticas para chegar ao que seria a maneira mais eficaz. Vamos parar por aqui por falta de tempo, mas em 2012, William McCaskill conheceu um jovem chamado Sam Bankman-Fried e o aconselhou a encontrar um emprego que lhe permitisse ganhar a maior quantia de dinheiro para poder ser um altruísta eficaz. E ele começou a trabalhar com criptomoedas, e se você estiver vivendo debaixo de uma pedra, você não ia estar sabendo o que esteve acontecendo nas últimas 3 ou 4 semanas com a quebra do FTX. Essa empresa de intercâmbio de criptomoedas. 1 milhão de pessoas perdeu seu dinheiro. Pelo menos 1 milhão de pessoas perdeu suas economias. Mas não tem outros que perderam muito dinheiro e não tem problema em perder muito dinheiro, mas muitas dessas pessoas não podiam ter perdido seu dinheiro. Ele, então, o FTX, entrou para o altruísmo eficaz e aonde estava direcionando os seus lucros. Ele tinha, creio, algo por volta de 26 bilhões. Ele era um bilionário. Ele estava colocando seus lucros em pesquisas, em inteligência artificial e em outras coisas também. Temos que dar uma olhada nele em algum momento. Ele era a cara do movimento de altruísmo efetivo. Para fechar, alguma pergunta até aqui? Temos algumas mãos levantadas. Graham. Com o exemplo dado antes sobre a equação matemática que permitiu isso começar, 2 mulheres, não lembro a palavra que você estava usando para isso, a doença que elas padecem. A fundação da fístula. Sim. A matemática, como você disse, não mente, como eles citam, não mente, mas acontece que está baseada em parâmetros, então a informação que você coloca nesse programa é a que te permite determinar qual é a melhor maneira de gastar o seu dinheiro. E está baseada numa sociedade patriarcal? Isso não influenciaria os números para também mantê-los direcionados de uma maneira que beneficie uma sociedade patriarcal? Isso faz sentido? Sim. E essa é uma das críticas deles, que eles estão dando não por causa de emoção, mas na verdade estão doando para se sentirem bem, para ter aquela sensação boa. Assim, quanto mais eficazes são, quanto mais as matemáticas se estabelecem, mais sensação boa vão ter. Eles estão enganando a si próprios, mas ao fazer suas contas e tentar ser eficazes em um raciocínio racional, eles
O, o que eu dizer? Perdi minha linha de pensamento. Eu me perdi, desculpe, Graham. O que você tinha dito? Tinha perguntado se os números que colocam nesse algoritmo que o giz do melhor lugar para gastarem seu dinheiro está obviamente enviesado pelo patriarcado. Parei aí. Você estava falando dos seus pensamentos? Sim, obrigada. Não está lidando com problemas sistêmicos. É algo para eles se sentirem bem. E não estão lidando com coisas como a corrupção, com o patriarcado, com o racismo, o sexismo e todas essas coisas. Muito do que fazem é dizer, vamos colocar mosquiteiros. Assim, adultos e crianças não vão pegar malária, o que soa bem. E digam que é bom, mas baseiam isso em equações matemáticas. E quando vão para países dar esses mosquiteiros de cama, como Peter Singer, não é? Eu salvo essa criança no lago aqui, ou com esse mesmo dinheiro eu poderia salvar 5 crianças pelo preço do meu terno e sapatos no terceiro mundo. Mas se para essas crianças do terceiro mundo eu tivesse que dar... tivesse que matar uma pessoa para salvar 5 crianças, dando ao governo armas. Então, a ajuda externa é complicada. Você tem que lidar com a corrupção. Tem muita outra toca de coelho mais para baixo. O problema com a ajuda externa, e você colocaria essa ajuda na Síria, o maior campo de refugiados do mundo, eu creio. Está na Síria? Me corrija se eu estiver errada. É grande de qualquer forma, o governo fica com 50%. Então, você pode fazer as contas de onde parece que você vai ajudar um monte de pessoas, mas o que acontece por trás das cenas não é exatamente o que foi levado em conta, porque o que eles acreditam é nessa liderança em que os inteligentes determinam aonde vai o dinheiro. Isso não são direitos humanos. Direitos humanos é escutar as pessoas dizendo, nós temos necessidades, por favor, escutem a nós. Vamos dizer onde o dinheiro vai ser melhor empregado. As pessoas do país, os indivíduos em necessidade, sabem melhor do que precisam. E há muitos exemplos de má ajuda externa em que as pessoas locais não foram levadas em consideração. E só para dar continuidade ao que você disse, Graham, sobre a matemática, as contas que eles fazem têm a ver com probabilidades. É uma contrafação do que nós fazemos. Eles estão predizendo no longo prazismo, eles estão predizendo, mas o estão fazendo com probabilidades. Você não pode predizer baseado em uma probabilidade. Probabilidade não é predictibilidade. A profecia é predizível. A matemática e a probabilidade não, mas tornaram esses cálculos matemáticos em uma forma de profecia. Algo que poderia acontecer, que vai acontecer, que deve acontecer, vai e não é. E tampouco é razoável. As pessoas estão comprando eles ficam hipnotizados pela matemática. Realmente é impressionante. A matemática atrai o cérebro e ele fica impressionado, e aí eles descobrem o que é tão eficaz e o que pode dar-lhes essa sensação gostosa. E se você é um bilionário ou mesmo um milionário, você tem muito dinheiro e você quer
você tem esse sentimento bom, então vamos colocar assim: olha, não se preocupe com essa fome, não se preocupe com as inundações no Paquistão, não se preocupe com isso, porque isso não vai trazer consequências. É um erro de arredondamento, mas posso colocar isso num think tank que está lidando com todos os problemas relativos à inteligência artificial e muitas pessoas que estão se divertindo com simulações de computadores e posso me sentir bem comigo mesmo. Eu não estou fazendo somente algo que é moralmente correto, estou fazendo a melhor coisa que pode ser feita. Por isso isso é o que os números me dizem. Então, o que estamos vendo aqui embaixo é uma combinação de pensamentos, filosofias do Nick Bostrom sobre inteligência artificial, pós-humanismo, combinados com altruísmo efetivo, e eles estão construindo esse castelo até o céu, que está bem perto de cair por causa do colapso das criptomoedas, mas isso continua. Então, esse livro que Bostrom escreveu em 2014, quem escreveu o início do livro? Bill Gates. Quem o recomendou no Twitter? Elon Musk. E colocou $1 milhão em sua fundação. A Fundação Futuro da Humanidade. Então, aí é para onde esse dinheirão está indo. Só mencionando a contrafação. Podemos ver a contrafação nos 10%, essa é fácil, mas também somos longoprazistas, não somos? Somos longoprazistas, estamos pensando na eternidade. Estamos fazendo planos para a eternidade. Então, nós estamos fazendo planos para o pós-humanismo. Quando o mortal assumir a imortalidade e a corrupção assumir a incorrupção. O que estão fazendo é falsificar aquilo que o reino de Deus vai prover. Graham, você levantou a mão algumas coisas. Você quer adicionar algo mais nisso? Não, era para algo mais de antes. Obrigada, Molly. Não, eu só estava pensando em quantos são espertos na contrafação ao usar matemática, sabe? Porque por causa da indústria e para eles, enquanto estiverem números contribuindo, isso vai dar para eles bons sentimentos, mas sem saber que a fraude e tudo mais que aconteceu por trás das cenas. Sou um plano de salvação bastante complicado. Sim, porque a vida é complicada. E doar é complicado. E todos precisamos de... A inteligência é complicada. Não se trata só de racionalidade. Nós vamos falar sobre isso também mais tarde. Então, o que fizemos foi seguir um pouco e o desenvolvimento da filosofia e como acabou terminando em longoprazismo. E você não pode separar longoprazismo de altruísmo eficaz. Há somente alguns meses atrás, isso não estava na grande mídia. Algumas pessoas o chamavam de filosofia mais perigosa de que ninguém sabe sobre, até o colapso da FTX. Nós vamos ter que continuar falando sobre isso. E especialmente com... Esse livro esteve ganhando muito boa publicidade. New York Times, Vox, Washington Post. Foi o único que realmente teve alguns artigos dizendo tem algo aqui que não está certo. Mas tem outros artigos que estão comprando essa religião. Então, se ninguém tiver mais nada, nenhum comentário ou algo para finalizar ou perguntas? Então, a gente está tratando sobre o dragão e esse movimento que está sob o que
Abarca o poder do dragão, espiritualismo, que é uma outra contrafação do governo de Deus. Só aparenta um pouco diferente da contrafação. Elas vestem roupas diferentes, vão para escolas diferentes, mas contrafação é contrafação. É um filho diferente, mas tem uma característica de seus pais também. Então, com isso em mente, vamos terminar com uma oração. Molly, você terminaria com uma oração para nós essa noite? Nosso Deus, estamos muito agradecidos de que tenhamos acabado de terminar o nosso estudo e agradecemos que o Senhor nos tenha reunido no início desse sábado para estudar mais e para entender, Senhor, o que o mundo está fazendo e também para entender o que o movimento está fazendo. E agradeço que o Senhor tenha guiado a anciã Terry nos pensamentos e nos estudos dessa noite. E oro para que o Senhor continue abençoando com sabedoria e também que o Senhor nos tenha e também o ancião Parminder e todos os líderes no mundo. Oro também pelos membros do movimento, que sejamos encorajados e que continuemos a estudar muito e a aprender a mensagem, já que o Senhor a deu para nos prepararmos para o grande trabalho que está diante de nós. E oro para que o Senhor esteja com cada um de nós essa noite ao descansarmos para amanhã, para continuar nosso estudo. E peço que o Senhor nos escute. Em nome maravilhoso de Jesus. Amém.